Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, estamos aqui com mais um tema na mesma jornada dessa semana, mas com mais um tema novo aqui para nós meditarmos. A jornada e a série da semana, na jornada dessa semana, com a série Perseverando em Momentos Adversos. Quem nunca, né, meus irmãos? Quem nunca vivenciou um momento de adversidade? A opção que você tem é perseverar em momentos adversos, porque Deus, com certeza, nos dará vitória. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel. Então, nessa terça-feira a gente vai trilhar a nossa jornada com essa série Perseverando em Momentos Adversos, falando sobre a jornada de José. É uma história muito rica e tem muito a acrescentar e falar aos nossos corações. Então, eu quero tomar por tema nessa manhã aqui, dessa manhã de terça-feira, sobre a história de José, o tema: suporte o processo e você viverá o propósito. Suporte o processo e você viverá o propósito. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 37, o verso de número 5, vai dizer assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Então, apenas esse verso para nós meditarmos na jornada desses jovens de 17 anos. José tinha 17 anos quando ele sonhou o sonho e ele contou para seus irmãos, contou para sua família, e foi aí que a coisa começou, vamos dizer, desandar. Quando ele contou para os seus irmãos, eles os invejaram de uma forma que quiseram matar José. José só tinha sonhado, José só sonhou um sonho e contou para seus irmãos. Então, eu quero dividir em 3 fases, assim como a gente fez ontem, segunda-feira, dividimos a história de Ana em 3 fases. Eu quero dividir a história de José. Eu sei que tem muito conteúdo, mas a gente vai dividir nessas 3 fases. Quem sabe em outra série a gente também tome por base o texto sobre José. Mas vamos lá. A primeira fase da vida de José foi a fase da inveja. No versículo número 5, quando ele contou o sonho, Deus falou para José, mostrou para José que ele claramente governaria sobre a sua família. E José conta a seus irmãos não entenderam aquele sonho e o invejaram de uma forma que queriam matá-lo. Então, foi a primeira fase que José enfrentou no início da sua jornada, a fase da inveja. Na fase da inveja, José foi vendido pelos seus irmãos. Nessa primeira fase, José foi vendido como escravo para o Egito, né? Lá, como escravo, ele vai para a casa do grande estadista Potifar e ali ele começa a trabalhar. Mas o que eu acho interessante na jornada de José, e eu quero trazer para a minha, e espero que você traga para a sua jornada, é que independente de onde José estava, a Bíblia é enfática em dizer que Deus era com ele. A Bíblia diz que José foi vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, mas Deus é com José. Então não importa o lugar, importa se Deus está ou não conosco, porque José prosperava onde ele estava, porque Deus era com ele. Então, a primeira fase, José é invejado, é vendido para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, eu quero meditar com você, ali acontece a segunda fase da jornada de José. A fase da injustiça, onde ele é injustiçado. Os irmãos, aquele que lê Bíblia, aquele que medita na palavra, conhece essa história. Lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar, ela vai tentar seduzir José. E a Bíblia diz que José, ele reage fugindo daquela mulher, a qual ela rasga suas vestes e vai contar ao seu esposo que José, quem estava tentando seduzir ela. E agora Potifar faz o quê? Coloca José na prisão. E é na fase da vida de José, da jornada de José, da injustiça, que ele vai para a prisão. E aí você pode me perguntar, e lá na prisão, José reclamou muito? José murmurou muito na prisão? Na prisão, a Bíblia diz que José servia com excelência. E a Bíblia diz que na prisão, Deus era com ele. Já pensou? Deus era com José quando ele estava com seus pais, Deus era com José quando ele foi vendido, e Deus era com José quando ele estava na prisão. Em momento algum você vai ver José murmurando ou falando algo contra Deus. Não. José está lá na prisão, servindo lá na prisão, né? E a Bíblia diz que aonde José colocava a mão, ele prosperava. José passou alguns anos ali na prisão. E naquela prisão, com o dom que Deus deu a ele, ele revelou o sonho daqueles homens que estavam ali, do copeiro e do padeiro. E com aquela revelação dos sonhos, acontece realmente o que José conta para eles. Eles sonharam, contaram o sonho a José, José revela os sonhos
né? O copeiro voltaria ao seu cargo, o padeiro seria enforcado, e acontece do jeito que José diz. E quando aquele copeiro sai dali, José diz para ele assim: lembra-te de mim. E a Bíblia diz que ele sai dali e ele não lembrou muito rápido, porque passou aproximadamente 2 anos para Faraó ter um sonho, e ninguém conseguiu revelar o sonho daquele homem. E aí é onde o copeiro lembra e diz assim: olha, tem um hebreu lá na prisão, que eu estava com ele, ele revelou o sonho e aconteceu assim, assim, e realmente aconteceu o que ele tinha dito. E Faraó manda chamar José, e aí começa a mudar a jornada de José, onde ele foi vendido, injustiçado, agora chegou a hora dele ser honrado. E não pense que foi por Faraó, não, foi pelo próprio Deus, porque Deus usa pessoas para lhe honrar. E a Bíblia diz que Faraó diz: manda chamar esse homem, e aí já começa a mudar a vida de José. Manda ele tomar um banho, trocar as vestes, vestir vestes diferenciadas, cortar o cabelo, ajeitar a barba para se apresentar diante de Faraó. E quando ele se apresenta, ele revela todos aqueles sonhos, e aqueles que meditam na palavra conhecem a história. A história é longa, mas estou trazendo um resumão aqui para nós meditarmos, porque o tempo também corre, mas é isso. E naquele momento que ele revela o sonho, Faraó diz: eu tenho que colocar um homem diante do meu reino para cuidar desses 7 anos de seca que virão. E José disse: tem que colocar um homem sábio aí. E a Bíblia diz que ele olha para José e diz: olha, não tem mais sábio do que você. E aí ele coloca José como governador daquele lugar, governador do Egito. Veja a jornada. E aí o tema que eu estava dando no início é: suporte o processo e você viverá o propósito. Olhe que o processo de José foi longo, 13 anos de processo. A Bíblia diz que José sonha aos 17 anos, mas José só passa a ser governador aos 30 anos. Olha esse processo, né? Olha que processo longo, mas Deus honrou a fé, a perseverança daquele jovem, né? Não murmurava, não reclamava, servia com excelência ao Senhor, seja no palácio, seja na prisão, seja sendo vendido, seja sendo injustiçado, José estava ali servindo ao Senhor. E a terceira fase da vida de José, que eu quero encerrar nessa manhã de terça-feira com você, é que quando José passa todas essas fases da vida, quando ele chega lá no trono, a Bíblia diz que os irmãos dele vão lá ver ele e fica todos atemorizados e dizendo assim: José agora vai nos matar porque nós vendemos ele e ele agora vai nos matar. Aí eu quero aplicar para a nossa vida a última fase aqui para encerrar nessa terça, é a fase da clareza no final do processo. Meus irmãos, José teve esse discernimento, clareza no final do processo. Quando os irmãos estão lá perturbados diante dele, está lá no capítulo de número 45, verso de número 8, depois se você quiser olhar, Gênesis 45, 8, a Bíblia diz que os irmãos de José chegam pensando que ele vai matar eles, prender, porque José tinha o poder, acima dele só estava Faraó ali naquele lugar. E José olha para eles e diz assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, que se eu cheguei aqui não foi porque vocês não me venderam por acaso, era propósito de Deus eu chegar aqui para alimentar toda essa nação no dia de hoje. Olhe isso, meus irmãos. Clareza no final do processo. Então, José vivenciou tudo isso. Então, houve uma injustiça, venderam José, foi preso injustamente, mas quando ele chega no final da jornada, e olha que ele suportou todo o processo, porque a série que nós estamos treinando nessa semana é Persevere em Momentos Adversos. Será que José perseverou, meus irmãos? Perseverou. José não reclamou, José não murmurou, José perseverou em todos os processos que Deus proporcionou para ele. Mas quando ele chegou no trono, quando ele sentou lá e começou a governar o Egito, ele entendeu por que ele estava ali. E ele disse: meus irmãos, não foi por acaso, fique tranquilo, era mistério de Deus e propósito que eu estivesse aqui. Então, essa simples reflexão que eu quero que você guarde no seu coração. O processo de José foi 13 anos de processo para que ele sentasse no trono. Quem sabe você está vivenciando o processo, quem sabe você está em alguma fase do processo da sua jornada. Eu só tenho a lhe dizer: seja fiel a Deus, sirva a Ele com excelência, independente se você está no palácio ou na prisão, independente do lugar, porque a Bíblia diz que Deus era com José. E se você for também, se você servir a Deus também, em momentos adversos da vida, sem reclamar, Deus também será contigo em todos os processos da tua jornada. José encerra a sua jornada abençoando não só a sua família, mas abençoando toda uma nação, porque Deus usou ele para aquele tempo. E quem sabe Deus está proporcionando o processo para você hoje, para amanhã usar você
para um povo, para uma nação, seja para aquilo que Ele tenha proporcionado. Então, guarde essa palavra no seu coração. Estamos encerrando hoje terça-feira. Amanhã, quarta-feira, também estaremos trilhando nessa jornada, perseverando em momentos adversos. Amanhã iremos falar sobre Daniel, né? A jornada de Daniel e o aprendizado que nós temos também com essa jornada. Fica na paz, Deus abençoe tua vida, tua jornada e tua família. E amanhã eu te espero aqui novamente com mais uma palavra para nós nos edificarmos e aprendermos com o Senhor. Fica na paz e Deus abençoe.